vale um breve comentário sobre o documentário que ganhou o Oscar, enfim, que derrotou o documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem. Quem ganhou o Oscar foi o American Factory, a fábrica americana, que foi financiado por Barack e Michelle Obama. Inclusive, se você assistir no Netflix, tem um pequeno filme, 10 minutos, de Barack Obama e Michelle conversando com os diretores do filme, a diretora e o diretor, numa mesa de um café, tomando um café. É bem interessante ver aqueles 10 minutinhos. Mas vale uma análise, né, muito breve do American Factory. Se você já viu, relembre das passagens à luz do que eu vou falar aqui. E se você não viu, é ótimo, quer dizer, não vai interferir em nada na sua, enfim, no seu entendimento, talvez eu adicione uma coisa a mais. É interessante perceber o contraste entre duas sociedades, né? A sociedade chinesa e a sociedade norte-americana. E o contraste é muito bacana porque ele é trabalhado ali em torno das relações dentro de uma fábrica, né? Patrão, empregado, direção da fábrica, operários de chão de fábrica, uma fábrica moderna, altíssima tecnologia para a fabricação de vidros de automóveis. O automóvel, o avião, o celular, químicos são dos bens mais sofisticados que existem no mundo. Então ali é uma fábrica que está fabricando algo muito sofisticado. E é interessante perceber nas diversas passagens do filme esse contraste, a ideologia de uma sociedade individualista liberal, que é a sociedade norte-americana, contra a ideologia de uma sociedade holística, digamos assim, uma sociedade não individualista. E isso é muito evidente nas relações de trabalho, mas se fosse comparando duas famílias, o funcionamento de duas famílias ou de um conjunto de famílias nos Estados Unidos e na China, as mesmas características iriam provavelmente aparecer. O que o operário norte-americano está mais preocupado? Ele está preocupado com digamos assim, algumas díades, né? Cuidado, dano, liberdade, opressão, equidade, trapaça. Ele está sendo tratado pela direção da fábrica com equidade, sim ou não? Ele está sendo oprimido pela direção da fábrica, a direção cuida dele, de um certo sentido, né? E ele, é claro que esse operário, as operárias norte-americanas, elas querem receber o proporcional e querem ter uma perspectiva, né? Toda a ideia de exploração, a exploração é uma ideia subjetiva, né? Cada indivíduo é que se sente ou não explorado. Você se sente, nós, eu, você, todo mundo se sente explorado quando a gente dá mais do que recebe, quando você tiver que dar mais do que você recebe. Né? Então essa é toda a preocupação dos operários, preocupação central dos operários, e eles são vistos numa relação individualista. Sou eu contratado pela fábrica, indivíduos contratados pela fábrica, indivíduos que podem se associar ou não para reivindicar alguma coisa diante da fábrica. Você só se associa porque são indivíduos atomizados, separados. Aliás, uma coisa muito interessante dos Estados Unidos, a palavra community tem um significado inteiramente diferente da que a gente utiliza aqui, comunidade. Eu me recordo, há tempos atrás, viajando lá em Boston, e eu tinha um conhecido lá que ele diz, olha, eu tenho um barco aqui, vamos andar, tem um rio ali que corta Boston, vamos andar, estava um frio de lascar. Eu falei, vamos lá, eu e minha esposa, e no local estava escrito community, é o local que guarda os barcos lá, que guardava os barcos na época. Só que era privado, pagava, mas está a serviço da comunidade, daqueles que, né, fazem parte daquela comunidade. No caso dos operários chineses, você vai ver, ou você viu, né, outras díades, né? Lealdade, traição, eu tenho que ser leal à fábrica, eu tenho que ser leal ao meu patrão, não, porque se eu não for leal eu estarei traindo, né? Autoridade, né? Então a autoridade é sempre muito respeitada, a autoridade não deve ser subvertida. Então você tem ali um coletivo, um todo, né?
aquele coletivo todo unido, trabalhando, né? Rigorosamente todo mundo no mesmo barco, trabalhando na mesma direção. Então isso é inteiramente diferente. Por conta, é uma visão, digamos assim, mais próxima daquela ideia de lei e ordem, né? Então vamos cumprir tudo aqui porque vai ser bom para todos, para o coletivo. Não há conflito, ou praticamente na cabeça do operário chinês, não há conflito entre o interesse individual dele, o interesse da fábrica, o interesse do patrão e o interesse do país. Isso vai aparecer em algum momento no filme, isso aparece em algum momento no filme. Né? Então, todo o que ele salienta é o interesse comum. É como se fosse uma família. O interesse do pai e do filho é o mesmo, né? Na família. Eles têm o mesmo interesse que é a família. Ambos querem a família protegida, querem a família com saúde, querem a família próspera, uma superposição de interesse. Ao passo que o operário norte-americano não. Ora, o interesse dele coincide com o interesse da fábrica, de seus patrões, ora não. Ora está em conflito. Por que isso? Ele vive numa sociedade individualista, cuja ideologia é individualista. Tá? Então, esses aspectos eu acho que aparecem muito no filme. Não é simplesmente um choque de cultura qualquer, não é isto. É a sociedade por excelência do individualismo, da liberdade individual, da liberdade de expressão, da liberdade de associação. Os Estados Unidos, nós nos vinculamos muito mais a essa tradição ocidental. Então, as relações de empregados com patrões, ou seja, numa fábrica, ou mesmo no escritório, no Brasil, são muito mais assemelhadas com o padrão norte-americano, que está lá no filme, do que com o padrão chinês. Tá? E eu não. Quer dizer, o Japão funciona mais ou menos do mesmo jeito. Eu não creio que o padrão chinês, a gente pode ser levado a pensar pelo filme, dizendo, olha, mas a China enriqueceu muito, vai continuar enriquecendo, mas o PIB per capita da China, a renda per capita da China, ainda é muito baixa, a população é gigante. Tá? Então você tem ali pessoas que saíram do mundo rural, de uma extrema pobreza, isso não está no filme, mas a gente sabe que aconteceu desse jeito, e estão tendo a oportunidade de melhorar de vida, do ponto de vista financeiro, de uma maneira muito rápida. Então vem essa ideologia tradicional rural. Eu tenho minhas dúvidas que a sociedade chinesa, por conta de um futuro desenvolvimento, do aumento da renda per capita na China, ela venha a se tornar uma sociedade individualista, como são as nossas sociedades, como é a sociedade norte-americana, como é a sociedade brasileira. Ali tem um elemento muito forte comunitário, tá? E aí está lá no desenrolar do filme, quer dizer, a parte do filme que eu mais gostei, isso vai acontecer no meio, do início para o meio do filme, no meio do filme, é quando os norte-americanos vão conhecer a linha de produção na China, né? E aí eles vão conhecer, e aquilo é que para uma sociedade individualista, tudo que se vê lá, para uma sociedade individualista, para a nossa mentalidade individualista, é muito chocante. A gente entende muito mal aquilo, não entende, rejeita, tem até uma certa repulsa por aquilo que a gente vê. Mas eles não têm nenhuma, eles têm repulsa por tudo aquilo que eles veem aqui, pelo excesso de individualismo aqui, cada um querendo ter o que o chinês acaba por considerar que os operários querem ter muitos benefícios, porque a sociedade é individualista, eles querem ter, entre aspas, privilégios, eles não estão trabalhando para o time, eles não respeitam a autoridade, eles não têm lealdade com relação ao patrão, com relação à fábrica, com relação ao seu país. Ora, qual dos dois terá mais sucesso no desenvolvimento do mundo no futuro? Não sabemos dizer. O que sabemos é que a grande potência até agora tem sido os Estados Unidos, e a China almeja deslocar os Estados Unidos dessa posição de grande potência. E aí cada capitalismo, a China é um país capitalista hoje, a China ela funciona dessa maneira holística, comunitária.
todos com o mesmo interesse, ao passo que o capitalismo ocidental individualista é diferente desse. Digamos assim, tem gente chamando o capitalismo nosso, né, o capitalismo de mercado, e o outro o capitalismo político, sendo da China. Eu acho que conceituar como capitalismo político, à luz do filme American Factory, a fábrica americana, ele empobrece a visão cultural do filme. Eu acho que é muito mais enraizado na sociedade do que propriamente um governo de um partido único, o Partido Comunista. Acho que é uma mentalidade da sociedade, uma mentalidade dominante na sociedade chinesa, que poderá ser mitigada, poderá arrefecer no futuro, porém, eu acho que os principais traços estão dados e vão permanecer por muitos e muitos anos, podendo até ser importante, ser responsável para que a China, sim, no futuro, ultrapasse o PIB per capita dos principais países do mundo, ultrapasse até mesmo o PIB per capita dos Estados Unidos. São muitos os fatores que se isso acontecer, muitos fatores é que levariam a isso. O fator que está no filme é somente um, tá? Que é um fator social, cultural, da relação entre as pessoas e o seu trabalho, entre as pessoas e o seu local de trabalho, entre as pessoas e os seus patrões. Vale a pena ver o filme, é muito interessante.